Começando agora, pessoal, nossa sétima aula, né? A gente vai fazer resolução de exercícios. Exercício do Enem, sobre campo elétrico. Olha só, há muitos mitos em relação a como se proteger de raios, cobrir espelhos e não pegar em faca, garfo e outros objetos metálicos, por exemplo, né? Mas, de fato, se houver uma tempestade com raios, alguns cuidados são importantes, como evitar ambientes abertos. Um bom abrigo para a proteção é o interior de um automóvel, desde que este não seja conversível, né? Então, como acho que todo mundo já ouviu falar, né? Que um dos locais bom para se proteger de raio é ficar dentro de um automóvel. Mas por quê, né? Vamos lá, letra A. Isolamento elétrico dos pneus, né? Será que é o fato dos pneus ser péssimos condutores de energia? Efeito de para-raio das antenas, será que é a anteninha lá do teto do carro que, que funciona como um para-raio e protege a pessoa da eletricidade? Ou será a blindagem pela carcaça metálica, né? Aquela carcaça metálica, ela blinda? Ou o escoamento da água pela lataria? Essa aqui não tem nada a ver. Ou então letra E, aterramento pelo fio terra da bateria. Nem tem aterramento da bateria por fio terra, né? Então, o que acontece? A resposta certa, pessoal, é a blindagem, letra C. Blindagem pela carcaça metálica. O que acontece? Se você lembrar lá no início das nossas aulas, você vai ver a gaiola de Faraday, né? O que acontece? Faraday descobriu que a eletricidade ela só passa no exterior, entendeu? Na parte externa de um condutor. Então, o que acontece, meu amigo? Se um raio cair no carro e esse carro for de metal, esse metal é um condutor e a eletricidade vai o que? Vai percorrer a parte externa do carro. E quem ficar dentro vai ficar protegido. Por quê? Porque o campo elétrico no interior de um condutor é zero. O campo elétrico no interior de um condutor é zero. Se esse carro fosse de plástico, entendeu? Aquela lataria, aquele teto fosse de plástico, aí sim, meu amigo, você não estaria protegido, estando dentro dele. Mas como o carro é feito de material condutor e a eletricidade só percorre a parte externa do condutor, então o campo elétrico interior é zero e aí não há eletricidade dentro, né? Não vai percorrer elétrons. É interessante como isso é anti-intuitivo. Qualquer pessoa, né, pensaria, não, um carro de ferro a gente pega choque, né? E um de plástico a gente se protege. Mas na verdade é o contrário, né? É muito anti-intuitivo isso aí. Lembre dessa questão, né? Que já foi muito batida nos exames do Enem. Letra C, né? Segunda questão. Em uma manhã ensolarada, uma jovem vai até um parque para acampar e ler. Ela monta sua barraca próxima de seu carro, de uma árvore. Próxima de seu carro, de uma árvore e de um quiosque de madeira. Durante sua leitura, a jovem não percebe a aproximação de uma tempestade com muitos relâmpagos. A melhor maneira dessa jovem se proteger dos relâmpagos é entrar no carro, entrar na barraca, entrar no quiosque, abrir um guarda-chuva ou ficar embaixo da árvore. Bom, de todas essas alternativas, a letra E é a pior, ficar embaixo da árvore.
porque aquela nuvem carregada, por exemplo, de elétron, ela vai estar procurando um ponto mais alto na superfície da Terra para despejar seus elétrons, né? E esse ponto vai ser justamente a árvore, né? O guarda-chuva também não é uma boa, né? O guarda-chuva tem aquela pontinha para cima e também o material ele não é condutor, né? Aquele material, aquela seda. No quiosque também não é a melhor alternativa. E entrar na barraca, se for aquelas barracas feitas de material sintético, aquele tecido sintético, também não é bom. E a melhor mesmo é entrar no carro, né? Como eu já falei. Como o carro tem a lataria de metal e a eletricidade só percorre na superfície do condutor, não percorre dentro, né? Lembrar da gaiola de Faraday. Então o que acontece? Dentro do carro ela não vai sofrer descarga elétrica, ok? Então vamos lá. Segunda letra A, né? Entrar no carro. Mais um aí. Duas irmãs que dividem o mesmo quarto de estudo combinaram de comprar duas caixas com tampa para guardar seu pertence dentro de suas caixas, evitando assim a bagunça sobre a mesa de estudo, né? Tem aquelas caixinhas lá, acho que é organize, né, que chama. Você compra para guardar um bocado de coisa, aquelas caixas de plástico, né? Uma delas comprou uma metálica, né, uma caixa metálica, e a outra uma caixa de madeira de área e espessuras laterais diferentes, que facilitará a identificação. Um dia as meninas foram estudar para a prova de física. E ao se acomodarem nas mesas de estudo, guardaram seu celular ligado dentro das suas caixas. Ao longo desse dia, uma delas recebeu ligações telefônicas, enquanto os outros amigos da outra tentavam ligar e receber a mensagem que o celular estava fora de área ou desligado. Para explicar essa situação, um físico deveria afirmar que o material da caixa cujo telefone não recebeu ligação é de... Então vamos lá. Uma caixa de metal e a de madeira, né? Todas duas possuem um celular dentro de cada uma, respectivamente. Celular ligado, né? Qual é o celular que não recebe ligação? É o que eu já falei. É o que está dentro da caixa de metal, né? O que está dentro da caixa de metal não recebe, porque o campo não existe campo elétrico no interior de um condutor, né? O condutor é a caixa de metal. Então, é a letra B, né? Para explicar essa situação, o físico teria afirmar que os telefones só não recebeu as ligações é de metal, letra B. E o telefone não funciona devido à blindagem eletrostática que o material proporciona, né? Então, a característica da caixa que faz não receber as ligações é justamente ser um condutor, né? Um condutor de eletricidade. No caso, a caixa de metal. A caixa de madeira não é condutora, né? Letra B. Mais uma questão. Durante a formação de uma tempestade, são observados várias descargas elétricas. Os raios que podem ocorrer das nuvens para o solo, descarga descendente, do solo para as nuvens, descarga ascendente, ou entre uma nuvem e outra, né? As descargas ascendentes e descendentes podem ocorrer por causa do acúmulo de cargas positivas ou negativas, que induz uma polarização oposta no solo. Então é o seguinte, meu amigo. Ou a nuvem está carregada de elétrons, né? Que induz o solo logo abaixo dela ficar positivo, né? Como você viu lá na questão de indução, falando sobre indução. Ou a nuvem tá com déficit, né? Tá sem elétrons, então a nuvem fica positiva.
aí faz com que o solo logo abaixo dessa nuvem fique cheio de elétrons lá, né? Aí o negativo lá em cima, ou positivo lá em cima e o negativo embaixo, cria esse ambiente propício ao equilíbrio, né? Que é o excesso de cargas que vai de baixo, né? Elétrons de baixo para cima nas nuvens, né? No caso de ser positivo, ou vice-versa. Então, o acúmulo de cargas positivas ou negativas que induzem a polarização, essas descargas elétricas ocorrem devido ao aumento da intensidade de quê? Do campo magnético da Terra, da corrente elétrica gerada dentro das nuvens, resistividade elétrica do ar entre as nuvens e o solo, campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra, força eletromotriz induzida nas cargas acumuladas no solo. E aí? É a letra D, né? Letra D. Campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra, né? Lembre-se que em cima fica uma carga polarizada, por exemplo, positiva. E embaixo, na Terra, cria uma densidade superficial de carga negativa, né? Muito elétron, né? Num pouco espaço. Então, os opostos se atraem, né? Positivo em cima e negativo embaixo. Há uma descarga elétrica, né? Campo elétrico entre as nuvens e a superfície da Terra. Letra D. Vamos mais uma questãozinha aqui de cálculo. A intensidade do campo elétrico num ponto situado a 3 milímetros de uma carga elétrica putiforme. Essa carga elétrica é de 2,7 microcoulomb. No vácuo, a constante é 9 vezes 10 a nona. Então ele quer saber a intensidade do campo elétrico. Primeiro, lembre-se da formulazinha, né? O campo elétrico, ele é o que? Esse E, que é campo elétrico, é igual a constante, que é 9 vezes 10 a nona, vezes a carga da pontual, né? Aquela carga que está gerando, criando um campo elétrico em volta dela, vezes a distância ao quadrado. Eu coloquei aí D vezes D, né? Que é D ao quadrado. Então, o que acontece? E é igual a 9 vezes 10, 9. A carga, ela é 2,7 microcoulomb, né? Você passando micro para coulomb, é como se dividisse por 1 milhão, né? Por 10 por 1 e 6 zero, né? Então você afasta a vírgula 6 vezes, né? Ela tá ali entre o 2 e o 7. Aí vem para frente do 2, aí mais 1, mais 6 vezes, ó. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sobre 3 milímetros, né? 3 milímetros é 0,03 metro, né? Que de milímetro para metro é 1000, são 3 casas decimais. Aí calculando, fica isso aí, né? Aí calculando novamente, esse 0,003 vai para cima, fica 1000 vezes 1000. Aí eu fiz assim para ficar mais fácil de entender, né? Mas se você souber notação científica, faz isso ligeirinho. Então 9,27, aí é só cálculo, é só matemática, é álgebra, né? Aí você divide, vai dar isso aí. Campo elétrico a essa distância de 3 milímetros de 27 vezes 100 milhões, né? Que em notação científica são 27 vezes, são o que? São 6 com mais 2, 80 Newton por Coulomb, né? Então, letra E, né? Se você passar esse 27 para 2,7, aumenta 1 zero lá no 8, fica 10 a 9, letra E, ok? Mais uma questãozinha.
As células fotovoltaicas, placa semicondutora composta de silício, né? Célula fotovoltaica, né? Da placa solar, são compostas por células. Assim como o corpo humano é composto por células, né? As placas também são por fotocélulas. São os componentes principais dos painéis solares. São capazes de converter com certa eficiência, né? Essa eficiência hoje está em torno de 15%. Tem umas que produzem até mais, mas o preço se torna inviável, né? Converte até 20%, 21%. São capazes de converter com certa eficiência parte da energia dos raios solares em energia elétrica. Essa conversão é causada pelo fenômeno denominado efeito fotoelétrico, que pode ocorrer em uma variedade de materiais, incluindo metais e semicondutores, né? Lembrando que o silício é um semicondutor, né, muito utilizado na eletrônica, né, para fazer chip, essas coisas, né? Tudo precisa de placa, né? Na superfície dos metais, a sequência de eventos que caracteriza esse efeito de forma simplificada é a absorção de fóton e a emissão de elétrons, a absorção de elétrons e a emissão de fótons, a emissão de fóton e a absorção de elétron. Essa aí tá errado, letra C, né? A fotocélula, ela tem que absorver alguma coisa que vai vibrar lá alguma molécula que vai liberar um elétron, né? A absorção e emissão de elétron, também não. A absorção e emissão de fótons, também não. Então vamos ficar entre a A e a B, que vai ser a letra A. Então o que que acontece? A fotocélula tá lá, ela absorve fótons, né? Que são os raios solares, vêm lá como aquelas ondas eletromagnéticas, né? Elétron e magnéticas, né? São duas ondas que se movimentam perpendiculares uma à outra. Então, a fotocélula absorve os fótons. Esses fótons energizam os elétrons que estão lá dentro dela, do material dela. E aí esses elétrons energizados, eles ficam vibrando, né? Ficam cheios de energia, vibrando, se movimentando. E cria assim o movimento elétrico, né? Que conhecemos como eletricidade. Letra A, né? Então, esse é o fim da nossa aula aqui sobre exercício, ok?